teremos um relato impressionante. Relato esse que eu narrei na live, mas que vocês pediram para que eu colocasse também em vídeo. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha inscrita Osmarina Sampaio. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora aconteceu comigo no ano de 1975, no interior de Pernambuco. Na época do relato, eu estava para completar a maioridade. Naquela época, meninas mais novas do que eu já estavam casadas, mas eu não, pois eu tinha escolhido servir a Deus. Eu queria muito ser noviça, mas meus pais eram muito pobres e para isso eu teria que ter status ou alguma cunha. Pequenos detalhes que a Igreja Católica colocava por debaixo do pano. Hoje em dia não é mais assim? Bom, pelo menos eu acho que não. Mas naquela época era. E quem dizer que não está mentindo, pois eu estava lá, vivi a situação e senti na pele a rejeição. Nesse meio tempo, meu pai faleceu, deixando minha mãe com 5 filhos pequenos e eu, que era a filha mais velha. Chegamos a passar fome quando meu pai morreu. Foi uma tragédia que abalou toda a estrutura familiar da minha casa. Então eu passei a ficar em casa e cuidava dos meus irmãos, para que a minha mãe pudesse trabalhar. Nossa casa ficava no meio do Cafundó do Judas, bem próximo de uma vila. Minha mãe, uma mulher valente, guerreira, começou a trabalhar e ia de charrete para o trabalho. Ela arrumou um serviço de empregada em uma vendinha que tinha lá na vila. Ali ela ajudava não só na vendinha, como também faxinava a casa da dona da venda. Casa essa que ficava nos fundos dessa vendinha. Minha mãe fazia de tudo, JRP, e tinha um salário até que muito bom. Eu tentei trabalhar no lugar da minha mãe, para que ela pudesse ficar em casa, mas não foi possível, pois a dona da venda, por ciúmes do marido, que era um velho safado, não aceitou meus serviços, somente os serviços da minha mãe. Os dias foram passando-se tranquilamente, tentávamos sanar a dor da partida repentina do meu pai, que morrera dormindo. Eu sinto saudades do meu pai até hoje. Minha mãe saía para trabalhar às 7 horas da manhã e só voltava às 7 horas da noite. Nesse meio tempo, o mascate passou a frequentar minha casa, sempre passando ali oferecendo produtos, e eu não comprava nada, nem tinha condições de comprar alguma coisa. Num certo dia, ele passou e eu estava estendendo roupa, enquanto meus irmãos brincavam bem ao meu lado. Eu não deixava meus irmãos sozinhos, eles sempre estavam próximos a mim. E exatamente nesse dia, o tal mascate, que dizia se chamar Birito, resolveu vir falar comigo. E depois do bom dia e de me encher de perguntas sobre que horas a minha mãe retornaria, sendo que ele já sabia, né, JRP, que a minha mãe estava trabalhando e que ela não viria para casa tão cedo, pois da primeira vez que ele veio me oferecer suas mercadorias, eu falei para ele que a minha mãe trabalhava na venda e que ela chegaria mais tarde. Eu não sei explicar para você, JRP, mas eu senti um calafrio que me subiu pela espinha. E comecei a achar que esse homem estava com má intenção. Ele era horrível, muito peludo, fedia a cachorro molhado e toda vez que me via me olhava com um olhar de cobiça. Eu me despedi dele, peguei meus irmãos e entrei para dentro da minha casa. Mas não demorou muito. Esse homem invadiu minha casa, a porta era fraca e ele abriu a porta facilmente.
Pedi para que meu irmão de 13 anos corresse com os meus irmãos menores para o banheiro e se trancasse no banheiro. Eu era a irmã mais velha e eu tinha que ajudá-los. Era minha obrigação. Peguei uma faca e falei para o meu agressor ir embora. Ele, rindo muito alto, dizia: ir embora? Não, docinho. Eu quero possuir você e eu vou fazer isso agora. E essa faquinha aí não vai salvar você, não. Você será minha. Tenho certeza que você é virgem e vai ser uma delícia te usar. Eu, trêmula, com medo, ameacei esfaqueá-lo se ele não fosse embora. Mas o diabo não teve medo. Partiu para cima de mim, arrancou a faca da minha mão covardemente. Me bateu, me jogou no chão e começou a arrancar a minha roupa. Ele pretendia abusar sexualmente de mim. Eu gritava por socorro e com meus gritos o meu irmão saiu do banheiro para me socorrer, mas quase foi esfaqueado pelo maldito mascate, que disse que ou meu irmão entrava para dentro do banheiro ou ele me mataria sem dó nem piedade. Meu irmão, sem saída, entrou novamente para dentro do banheiro. Eu pedi a Deus que me acudisse e que não deixasse algo ruim acontecer aos meus irmãos ou a mim. A gente não ia dar conta daquele homem, GRP. Ele tinha 1,90 m de altura, era muito forte. Eu gritava desesperada e quanto mais eu gritava, mais ele me batia. Então ele começou a rasgar a minha roupa para consumar o ato. Aterrorizante. Aquele desgraçado maldito. O filho do nosso vizinho, que estava passando com a charrete na estradinha, bem em frente à minha casa, parou a charrete e, como ele sempre andava armado, saiu correndo da carroça com a arma na mão, gritando: estou indo, Osmarino, estou indo! E nisso meu algoz me largou, dizendo para mim: dessa vez você escapou, sua vadiazinha, mas eu virei buscar você. E você irá comigo, ou matarei toda a sua família. E saiu correndo pela porta dos fundos, arrastando a porta no peito. Quando o Marciano, meu vizinho, chegou na porta da sala, me acudiu, perguntou o que tinha acontecido e eu, aos prantos, contei a ele. Ele não pensou duas vezes, saiu correndo armado atrás do mascate maldito. Mas ele não conseguiu pegar o dito cujo, pois quando ele chegou na porta da cozinha e saiu para fora, o desgraçado estava em pé na cerca da minha casa. Ao ver o Marciano, o mascate sorriu sarcasticamente e deu um salto gigante, e assim que tocou o solo, saiu correndo para o matagal. Foi algo impressionante, segundo o Marciano me contou. E ele disse para mim que com certeza o tal mascate não era gente, não. Porque fazer o que ele fez, um ser humano não conseguiria fazer isso jamais. Marciano levou eu e meus irmãos para a casa dos pais dele. Os pais de Marciano ficaram horrorizados com o fato ocorrido e Marciano e seu pai foram arrumar as portas da minha casa. Como já estava quase na hora da minha mãe chegar, eles não acharam que compensava ir até a vila para avisar a ela o fato ocorrido e permaneceram lá conosco na nossa casa até a chegada da minha mãe. Assim que a minha mãe chegou em casa, eles contaram tudo para ela e ela quase teve um infarto, coitada. Se sentiu culpada por não estar ali naquele momento para me proteger. Eu disse a ela que ela não tinha culpa nenhuma. Precisávamos do pão de cada dia e ela era a única que tinha conseguido o trabalho. Marciano, filho do seu Márcio, nosso vizinho, era 5 anos mais velho do que eu e se ofereceu para ficar de vigia na nossa casa à noite, pois se o cabra prometera voltar, era bem capaz dele cumprir a promessa, já que ele sabia que ali só tinha mulheres e crianças indefesas. E se ele tivesse a covardia de voltar para nos atacar, o Marciano acertaria o mascate na bala. O mascate jamais iria imaginar que ele estaria ali para defender a nossa família. Seu Márcio disse que sentiu orgulho da coragem do filho e se ofereceu para ficar na minha casa com ele. Mas Marciano disse que o pai deveria proteger a casa deles e que ele ficaria na minha casa para nos ajudar. A bondade do Marciano tocou meu coração, GRP. Ele me salvara. E se não fosse ele, eu estaria perdida nas garras daquele maldito mascate asqueroso. Minha mãe achava que o mascate não iria ter coragem de voltar.
Mas o Marciano disse à minha mãe que se ela tivesse visto o que ele viu, ela não pensaria dessa forma, não. Sendo assim, minha mãe ajeitou o sofá para que o Marciano pudesse dormir. E eu fui até a sala e disse a ele que tinha uma dívida de gratidão com ele. E essa dívida de gratidão seria eterna. E ele disse que era para mim agradecer a Deus, não a ele, pois ele não tinha feito nada demais e eu merecia sim ser protegida, pois nunca fiz mal a ninguém. E ainda por cima, era uma boa filha e ajudava muito a minha mãe. Eu senti ali de RP algo estranho. Uma ternura por Marciano começou a florescer no meu coração. E eu nunca tinha sentido isso antes por ninguém. Dei boa noite a ele e fui para o quarto. Nós dormíamos todos no mesmo quarto. E quando foi por volta de 3 horas da manhã, algo se jogou na porta da sala. Marciano e seu pai tinham colocado uma trava na porta da sala para reforçar a segurança da porta. Eu saí do quarto assustada. Minha mãe pediu para que meus irmãos ficassem em silêncio e rezassem. Depois foi para a sala também. E quando o Marciano pálido olhou pela janela, ele virou para a gente e disse: Jesus, Maria, José, um lobisomem! Não é possível, desgraçado é um lobisomem. Minha mãe fez o sinal da cruz na hora e falou que Deus nos ajude. Pediu para mim entrar novamente no quarto e me trancar lá com os meus irmãos. Ela ficaria com o Marciano para auxiliá-lo. Eu tentei ficar com eles, mas a minha mãe insistiu para que eu cuidasse dos meus irmãos. Entrei no quarto preocupada e contrariada e vi meus irmãos abraçados num canto do quarto rezando. E aí do nada algo se jogou na janela. Eu caminhei até a janela trêmula e quando aquilo se afastou da janela eu pude ver o que era aquele ser, já que a lua estava cheia, o que facilitou a minha visão. Aquilo era enorme, tinha mais de 2 metros de altura, era muito peludo, tinha pelos avermelhados, olhos amarelos brilhantes, dentes que não cabiam na boca. A face era uma mistura de ser humano com cão. Tinha garras e era extremamente forte, cheirava o ar e se jogava na janela. Eu gritei por minha mãe dizendo que a janela ia cair. O Marciano disse à minha mãe que o desgraçado me queria de qualquer maneira, então aonde eu estivesse, ele estaria. Sendo assim, eu saí do quarto e fui para a sala e automaticamente aquilo correu e começou a se jogar na porta da sala. Então o Marciano falou: vocês vão ficar aqui na sala. Eu sairei pela porta da cozinha e pegarei o desgraçado na surdina. Farei um ataque surpresa. Não saiam daqui da sala. E virou para minha mãe e disse, assim que eu sair: somente a senhora vá até a cozinha e feche a porta da cozinha. Só abra quando eu mandar. Eu fiquei com medo de algo acontecer ao Marciano. Ai, GRP, eu me sentiria culpada pro resto da minha vida. Então, no impulso, abracei o Marciano e desejei a ele sorte. Minha mãe sorriu para mim com aquele sorriso maroto em meio ao desespero. E Marciano fez exatamente o que ele disse que ia fazer. Não demorou muito, ouvimos tiros. E o ser que estava ali deu um uivo de dor que juro por Deus que me doeu os meus ouvidos. E saiu correndo baleado. Seu Márcio, pai de Marciano, logo chegou armado. E ambos, pai e filho, perseguiram um peludo desgraçado que deixou um rastro de sangue. Mas não deram conta de pegar o bichão, pois aquilo correu extremamente rápido. Eles resolveram voltar para trás e quando chegaram na minha casa, verificaram se estávamos bem. Apesar do susto, estávamos bem, graças a Deus. Depois desse dia de RP, o desgraçado do mascate não voltou mais nem na forma humana, nem na forma de fera. Após alguns meses, minha união com o Marciano se fortaleceu e ele me pediu em casamento. E eu, claro, aceitei. Eu tinha ficado traumatizada com o que ocorrera comigo, mas Marciano era tão bom, tão prestativo, e o amor nasceu entre nós. Minha mãe ficou muito feliz com a nossa união e Marciano passou a morar conosco. Seu Márcio, que tinha uma boa condição financeira, construiu mais 2 cômodos na casa da minha mãe. Morou nossa casa e
também murou a casa dele. Foi um sogro muito bom para mim. Meu marido Marciano você conheceu na webcam. Minha mãe ainda é viva. Está velhinha e mora conosco. Você também a conheceu na webcam e foi um prazer imenso conversar com você. Gratidão pela atenção. Essa foi minha história de vida, simples, sincera e impactante, pois até hoje eu tenho pesadelos com o maldito lobisomem. Hoje em dia não moramos mais no mesmo local, mas a minha sogra ainda mora lá com o filho caçula dela e sua esposa. Por isso eu não vou contar abertamente o nome do lugar aonde isso aconteceu. Para os seus inscritos e inscritas, espero que eles possam entender. Para você eu passei todas as informações cabíveis e agradeço o sigilo absoluto. Passei anos da minha vida a pensar como pode um ser, seja ele humano ou seja ele amaldiçoado, ser tão sujo ao ponto de tentar abusar de uma moça indefesa, GRP. Quem eles pensam que são? Os donos do mundo? Se ele era tão macho, por que não ficou e não encarou a bala? Safado ordinário! Ao invés disso, foi atingido e correu, feito um merdinha, que é o que ele é. Aliás, que é o que todos esses demônios safados são. Eu tenho uma raiva mortal desse tipo de ser. Como podem se denominarem evoluídos e fazerem essa patifaria? Eles dizem, somos superiores à raça humana e blá, 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 blá. Que merda de superiores eles são? Ainda bem que pelo menos dizem que tem lobisomens e lupinas do bem, mesmo sendo a minoria. Eu não tive o prazer de conhecer nenhum, mas eu acredito sim que eles existam. E devem sentir vergonha por terem seres da sua espécie que se comportam da mesma forma que vários seres humanos covardes se comportam por aí. Desculpa meu desabafo, mas essa é a verdade. Para mim, quem faz esse tipo de coisa não pode ser chamado de evoluído nunca. Seja um simples humano ou seja um mutante amaldiçoado. Quero agradecer a você por narrar meu relato, por me dar total atenção. A você somente gratidão eterna. A seus inscritos e inscritas eu digo, o mal está em todos os lugares e possui várias facetas. Andam por aí disfarçados e estão na espreita, prontos para nos apunhalar pelas costas. Uma bobeada e já era. Uma vida pode ser ceifada. Que Deus possa colocar muitos marcianos por aí afora, GRP, para que eles possam ajudar quem está passando ou passará pelo que eu passei. Abraços a você, eu sou sua fã. E abraços a seus inscritos e inscritas que são seres super dóceis. Fiquem com Deus. Osmarina Sampaio. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistro, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Osmarina Sampaio, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, minha amiga querida, um resto de treva beijos. Peço a vocês que compartilhem o link da loja virtual do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão. Se possível, façam uma visita à nossa loja, compre os nossos produtos. São produtos de excelente qualidade com preços e planos de pagamento acessíveis ao bolso de vocês. Agora vamos ao Treva Salve de hoje, que primeiramente vai para os membros do canal. Carvalho News, bora dar uma força no canal do YouTube do meu amigo Carvalho News, pessoal. Ivete Fagundes, RG News, Samara Diamonde, Marcos Souza, Luz e Gratidão, bora dar uma força no canal da minha amiga Lu, Luz e Gratidão no YouTube. E Rádio Carvalho News. E por falar em Rádio Carvalho News, pessoal, dia 4/6/2021, estreia na Rádio Carvalho News às 20 horas o programa Sextas Assombradas com GRP. Conto com a presença de vocês, meus amores e amoras que eu amo. É só acessar o link em www.radiocarvalhonews.com.br. Essa rádio não só ouço, como agora faço parte, recomendo com certeza. Salve também para Vandiva Lima de Almeida, Ulisses Vieira de Melo, Maria Bezar Santana, Carlos Alves, Angélica Pedroso, Harry Cruz, Flávio Júnior. Bora dar uma força pro meu amigo cantor Flávio Júnior,
no canal dele do YouTube, pessoal. Maria Galbo, Rosana Conceição, Daila Cristina, Cássia Marina, Josué de Souza Pereira, Nilce do Lago, Georgiane Polastre, Evaldo Ribas, Messias, Maria Tereza Carvalho, Doutora Jane Lima, Natasha Lins, Noemi Pasturiza, Letícia Carvalho, Linda Mara Almeida, Mária Buquerque, Ana Silva, John Silva, Lia da Silva, Eliette Soares, Sami Araújo, Maria Aparecida, Maria Bezar Santana, Maria do Socorro Silva, Tônia Rossi, Ivaneide Macena, Elizabeth Lima, Santo Cris, Eliana Misael, Beto Puga, Wagner Conceição, Letícia Negrão, Keila Cristina, Maria Galbo, Aminata Darami, Flaviana Braga, Renan Rabelo Antunes, Abalmi Smith, Brenda Lilian Correia, Flávia Silva, Maju Domingos, Tânia Lopes, Regilete Souza, Miriam Copic, John Santos de Lima, Magia Encantaria Cigana, Cristiane Onofre, Magda Aparecida Juníbia, Sara Heloísa, Georgiane Polastre, Jackson Santos, Letícia Goulart, Jerônimo GR, Daisy Pereira da Silva, Suzane Palim, Eva Ângelo, Hamilton Moreira Filho, Pedro Tomás, Ana Paula Ribeiro, Mr. Silva, Thalita Silva, Demétrio Landim, Harry Potter de Fortaleza, Sam Hunter, Cristiane Onofre, Lampião Paulista, Ellen Lúcio de Araraquara, Teresa Cristina Alves, Shirley Zafalon, Mina Aparecida Silva, Lu Toledo, Consuelo Evelyn, Carlinha Diva da Jacu, Kátia Silva, Maria Antônia Oliveira, Professor Negrão, Cláudia Motori, suas lindas filhas, Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Blade, Karine Estrelinha, Cristiane Neve, sua linda filha Yasmin Diva do meu chequeque, Elias André e seu filho lindo, Alessandré, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier, sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro de Leão e sua mãe linda, Dona Margarida, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.